O réu, é o réu. É o Boa real. noite a todos e a todas Sejam bem-vindos ao Cine Psicanálise, né, que é um evento promovido pela PP, que desde 2019 visa oferecer uma atividade que articula o cinema e a psicanálise, tomando como norte os principais conceitos da psicanálise e destes com a cultura atual. O Cine Psicanálise, como vocês sabem, é um evento gratuito, né? E atualmente transmitido via internet. Eu tenho saudade do nosso cine presencial. Vamos fazer, quem sabe, assim, ao longo desse ano, já que a pandemia já não nós estamos mais em pandemia, fazer como fosse mista, né? Online e presencial. Bom, esse projeto é coordenado por mim, vou logo me apresentar. Meu nome é Augusto César, sou administrador, sou psicanalista também na eterna formação, né? Estudo todo dia, procuro me aprimorar cada dia mais, né? E por o psicanalista que está aí presente, o Lázaro, certo? E o psicanalista também em formação, o Aías Pinheiro, certo? Então, começar uma qualidade essencial para se contar uma boa história é contemplar o caos da vida e da natureza, extraindo desse embaraço uma jornada que faça sentido. O filme que debateremos hoje é intitulado de A Filha Perdida, filme lançado em 2021 pela Netflix, né? Que é uma adaptação do romance de mesmo nome da escritora italiana Elena Ferrante, e que foi dirigido e assinado o roteiro pela atriz estadunidense Madge. Nesse belo, instigante e cheio de simbolismo filme, conta a história da professora universitária Leda, que resolve tirar férias sozinhas em uma cidade costeira da Grécia, após suas filhas resolverem passar suas férias com o pai no Canadá. Lá conhece a jovem mãe Leda e sua extensa família. Nesse encontro, a faz lembrar das dificuldades e ambivalências que ela vivenciou quando se tornou mãe. Como sabemos, as relações são permeadas dos afetos ambivalentes, do amor, do ódio, do horror, da admiração, inveja, contemplação, etc., né? Na maternidade não poderia ser diferente. Então, o filme nos traz a seguinte indagação: no reino do dever, uma mãe deve amar seus filhos de uma forma incondicional? E quando o que se sente fica bem distante do amor incondicional? Então, para realizar essas observações sobre o filme, eu vou apresentar a nossa comentarista de hoje, minha amiga, psicóloga, Jaqueline Conceição de Guimarães de Souza. Ela é graduada em psicologia desde 2017, com título de especialista em saúde mental coletiva de 2019, ambas pela Faculdade Integral de Diferencial Facil. Desde 2000, pelo programa de pós-graduação em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, com a linha de pesquisa com ênfase na subjetividade feminina. Então, ela tem muita propriedade para fazer esse comentário desse filme tão instigante de hoje, certo? É professora de nível superior no curso de psicologia e supervisora clínica com abordagem psicanalítica. Também é psicanalista em processo de formação continuada, igual a mim, na Escola Freudiana de Psicanálise, a APP. Atualmente exerce a função de psicóloga intensivista no Hospital Getúlio Vargas. Além disso, foi técnico de referência no Centro de Referência de Assistência Social do CRAS, durante psicóloga por um período de também de 2 anos no Centro de Atenção Psicossocial. Desempenhando trabalho preventivo de saúde e tal, é psicóloga clínica desde 2017. Então, já que passa a palavra para você, se o Lázaro quer falar alguma coisa, tá? Fica com você aí. Bom, gente, inicialmente, boa noite a todos, né? Quero agradecer aqui o convite, tá? Tanto do Lázaro como do Augusto César, grande amigo, né? Por esse momento de troca, de possibilidades e também, vamos dizer assim, de aprendizado, né? Eu acredito que esse é o momento para a gente fazer trocas, né? Eu acho que o filme nos permite isso. Um momento como esse é um momento da gente pensar e instigar sobre algumas questões
inclusive da maternidade, da subjetividade, entre outras questões que o filme nos aponta, né? E a gente teria aí um bom tempo para poder falar sobre isso. No entanto, né, vou tentar aqui trazer a minha fala mais voltada para alguns recortes e também vou deixar aqui aberto caso alguém queira fazer algum comentário, caso alguém também queira pontuar e contribuir também para esse momento, né? Então, obrigada, tá, Lázaro e Augusto César, por esse momento. Quero também aqui agradecer, tá, Lázaro? Vou até fazer um parênteses, porque hoje é meu dia de aula, né, na faculdade, então eu acabei trazendo os meus alunos para cá, para esse momento. Então, eu não vou poder falar de um por um aqui, mas eu quero também desejar boas-vindas a vocês, tá? Meus caros alunos da psicanálise, sejam bem-vindos a esse momento. E caso vocês sintam à vontade, estou também aqui aberta para fazer, contribuir com vocês, e se vocês tiverem alguma pergunta, vou estar também aqui aberta, tá bom? A responder vocês. Como Augusto já me apresentou, né, eu sou Jaqueline, né, sou psicóloga, sou suspeita para falar sobre a subjetividade, sobre a feminilidade, porque é por onde tece o meu desejo desde a graduação, né, e é por onde também eu venho pesquisando bastante dentro do mestrado, uma vez que o tema é voltado justamente pela obra da subjetividade feminina, né. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão do filme, né? Que é A Filha Perdida. Gente, tantas contribuições, né? Eu sou, assim, bem suspeita, porque a primeira vez que eu assisti esse filme, eu não tinha lido e nem tinha pesquisado tanto, né? Que depois surgiu alguns comentários, surgiu alguns podcasts sobre a questão desse filme, mas eu vi o quanto que ele tinha contribuições para a psicanálise, inclusive trabalhando aí a relação materna, né? Relação mãe e filho, né? Então, eu vou só fazer aqui um parênteses, só para complementar a fala do Augusto a respeito do filme. Na verdade, o filme A Filha Perdida, ela é uma adaptação, né, da obra de uma escritora italiana que utilizava o pseudonônimo de Helena Ferrante, né? Não se sabe quem é essa mulher, ela deixa aí, né, vamos dizer, essa falta realmente da gente saber quem é, mas ela faz essas obras belíssimas, inclusive esse livro, né, A Filha Perdida, é transformado aí em uma narrativa através de um filme, né, que é A Filha Perdida. Né? Então, assim, a gente tem alguns personagens que eu vou estar me debruçando sobre eles durante a minha fala, né? Então, e vou identificar para vocês, para que vocês também consigam aí se nortear a partir da minha fala, né? Então, nós temos eu vou colocar assim, uma personagem principal do filme, né? Talvez exista mais de um personagem, né, principal, né? Mas a gente vai aqui nesse momento se ater a essa personagem, né? A Leda, né, que é uma professora universitária que decide, vamos dizer assim, passar suas férias em um lugar que traga uma tranquilidade, que traga uma paz a ela, né? Então, assim, eu vou estar fazendo esses recortes, indo e voltando a partir do filme, e espero que seja, assim, fácil de vocês acompanharem, né? Então, a Helena decide passar essas férias, né, vamos dizer assim, em um lugar que mostra muitos simbolismos, né? E eu acho muito intrigante como a psicanálise ela consegue abarcar esses simbolismos, né? Inclusive no filme, né? Então, a primeira cena do filme é mostrando a Leda de frente para o mar, né? De frente para uma água, né? Então, assim, aqui já traz assim um aspecto a respeito da maternidade, né? Então, assim, o filme ele vai nos trazer, vai nos apontar algumas questões, inclusive da dualidade, né, entre amor e ódio, mas também sobre a maternidade, sobre a sexualidade, sobre a subjetividade, enfim. E quando eu falo sobre essa leda de frente para o mar, o que representa, o que tem de simbolismo aí, é uma água, né? E se você se atentar bem, né, a maternidade como simbolismo aí,
a gente pode até pensar em um útero, né? Então, ela vai de encontro aí ao mar, né? Em busca aí também de se encontrar. Eu acho bem interessante quando a perspectiva do filme traz a filha perdida, né? Em que sentido, né? E quem seria essa filha perdida? É o título, vamos dizer assim, do filme, né? Primeira coisa, né? Eu sempre gosto de fazer recortes. E eu fiquei me perguntando e me questionando, né? Quem será essa filha perdida, né? E será que se perder também não é uma possibilidade, né? Então a gente associa muito a questão do perdido a algo talvez de um negativo, a algo de algo que vai trazer prejuízo, algo que está aí voltado para algo ruim, né? Perdido, né? Mas a Clarice Lispector, ela nos traz muito bem em sua obra essa questão, né? Que perder-se também é caminho. Então, quando Leda vai de encontro aí a buscar, a uma busca de si, porque na verdade ela recebe um convite aí para, vamos dizer, falar sobre as suas pesquisas, porque ela é uma pesquisadora, é uma professora universitária, ela recebe esse convite e vai de encontro aos seus próprios desejos, né? Então, ela precisa abandonar algumas coisas. E ela está ali tranquilamente, de repente chega uma família extremamente bagunceira, tirando ali a sua paz, uma família que, de alguma forma, traz ali um relance e algumas flashbacks, vamos dizer, da própria vida de Leda. E aí é o encontro, ou talvez o reencontro de Leda, né, quando ela encontra a Nina, né, que é a mulher, a mãe, e a Helena, que é a sua filha, né? Então, esse encontro, gente, é um encontro permeado por significantes, é um encontro, assim, permeado por possibilidades. E Leda, naquele momento, está ali, né, na sua tranquilidade, e começa a identificar a sua própria vida naquela relação. E aí é um dos pontos extremamente chocantes e muitas vezes que a sociedade patriarcal nesse momento acaba, vamos dizer assim, deixando escancarado o quanto que essa relação, eu vou me apropriar da relação materna, da relação mãe e filho, né? Então você vê aquela mãe com aquela criança a todo momento ali, a criança devorando realmente a mãe, no sentido de querer uma atenção, de querer algo dessa mãe, e Leda está ali observando e, de alguma forma, se encontrando naquela relação. E aí, gente, eu trago um pouquinho para a psicanálise, né? O quanto de contribuição, vamos dizer, a psicanálise tem diante dessa relação materna, né? E aí, depois, ao longo do filme também, eu vou trazendo aí essas questões. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que Leda está ali sozinha. É um ponto que já traz um incômodo, né? Por que que Leda não viaja com os filhos, não viaja com o marido, né? Isso é o que a sociedade espera, né? É isso que, de certa forma, a gente espera de uma mulher, né? E a sociedade, querendo ou não, ela vai moldando aí uma mulher, ela vai introjetando como uma mulher deve ser, como uma mãe deve ser, né? E é interessante pensar de que mulher nós estamos falando, né? Será que é uma mulher aí atrelada a um passado patriarcal ou é uma mulher da nossa contemporaneidade, da nossa modernidade? Então, uma mulher sozinha é algo aí inquietante, né? Jaqueline, É com algo licença, Jaqueline, só um minutinho. Quem é que tá com esse celular aqui? Eu acho que tá com o microfone aberto. Mas, enfim, como eu estava colocando para vocês, essa mulher sozinha, essa mulher que vai de encontro aos seus próprios desejos, né? E de qual desejo nós estamos falando, né? E a psicanálise, ela gira em torno de um desejo, ela gira em torno aí de algo pelo qual a gente está em busca de repetir. O desejo, senão, essa experiência de repetição aí, que um dia nos foi prazerosa e que a gente busca repetir inconscientemente, né? Então, essa mulher sozinha, ela denuncia um encontro com a mulher e sua solitude, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, com um desamparo, né? E aí, quando eu falo sobre essa questão do desamparo,
eu estou me referindo, por exemplo, em um dos textos de Freud, que é Sintoma, Inibição e Angústia. Freud nos aponta sobre essa questão do desamparo, né? Com aquilo, na verdade, que emerge da relação com o outro. O que é esse desamparo? O desamparo nada mais é do que uma tentativa de ser amparado pelo outro, né? Na tentativa de ser amado pelo outro, né? Então, uma criança, quando nasce, ela necessita aí de cuidados de um outro que nomeie o que ela é, um outro que diga o que ela está sentindo, e esse outro nada mais é do que um cuidador, se não uma mãe, se não um cuidador também, né? Então, Leda ali naquela situação, vamos dizer assim, de desamparo, ela vai de encontro, vamos dizer, com as suas próprias questões, inclusive da relação com suas filhas, que depois a gente pode até comentar um pouquinho mais sobre a relação de Leda com a própria mãe dela, né? Então, assim, é, sozinho também é uma possibilidade de se viver os seus próprios desejos, por que não? Né? Então, o filme ele é inquietante à medida que provoca essas questões, né? Por que que Leda abandona, vamos dizer assim, entre aspas, até coloco entre aspas, esse abandono, por que que ela deixa os filhos e vai viver o seu próprio desejo, né? Por que que ela vai ali em busca, vamos dizer assim, de realizar algo que é dela, né? Então, assim, a gente vai fazendo esses recortes aí e repensar também que a psicanálise é uma via de possibilidades, que a gente não está atrelado ou apegado àquilo, vamos dizer, do que é correto, do que é incorreto dentro de uma sociedade, né? O desejo, ele não se valida por essas questões, né? O desejo, ele não está aí rodeado por essas questões. Então, como eu colocava para vocês, o desamparo fora já nos coloca, né? Nós já nascemos nessa condição de desamparo. Agora, a forma como nós vamos viver esse desamparo é que pode provocar sintomas, né? É que pode provocar inquietações, conflitos internos, enfim, grandes questões aí que a gente vai vivenciando ao longo da nossa existência, ao longo da construção da nossa subjetividade. E é interessante a gente pensar como essa relação, essa triade, vamos dizer assim, ela provoca tanto impacto na nossa subjetividade, o quanto nós somos afetados por esse desamparo e esse amparo mesmo, né? O quanto que isso desvela a nossa personalidade, nos desvela enquanto sujeitos, né? É como se a gente tivesse que tirar, vamos dizer assim, as nossas próprias máscaras, né? O desamparo é uma possibilidade de viver também os nossos desejos, né? E o filme traz isso, né? Ele chama a atenção a partir dessas memórias, vamos dizer, que Leda vai tendo ao encontrar com Nina e Helena, né? Aquela criança que de alguma forma ali está para sinalizar algo para Leda, tanto não só a filha como também a mãe, né? Então, dentro daquele filme, gente, tem alguns recortes que eu vou trazer aqui para vocês, né? Que é quando a Helena, que é aquela bebezinha que está ali com a sua mãe, a Nina, ela se perde, né? E é interessante que Leda vivencia isso com sua própria filha, né? Uma das filhas que ela, vamos dizer assim, é mais conflituosa para ela. Então, é como se estivesse reeditando alguns conflitos, né? E acaba que aí a gente vendo uma possibilidade até, né, do que Freud chama de compulsão, vamos dizer, a repetição, o que está se repetindo. E é interessante que o filme faz esse recorte entre passado e presente, né, o quanto que um passado está vivo e presente ali em Leda, a partir do momento em que ela introjeta e projeta ali na relação também de Nina com Helena as suas próprias questões. E aí Leda, atordoada com aquela questão de estar ali sozinha, né, com aquela família barulhenta, decide sair, né, em busca do seu quarto, em busca de um afago ali para sair daquela situação. E é uma cena que chama muito a atenção, que quando ela está saindo, correndo, ela, sim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tô lendo aqui os comentários e respondendo também.
E aí Leda, ela acaba sendo machucada por um objeto que cai sobre as costas dela, né? Ela sai correndo e é um objeto assim que traz uma marca para ela, né? E é um lugar extremamente simbólico, que é as costas, né? Algo cai nas costas dela e machuca, né? Então, assim, isso também está muito atrelado à maternidade, né? A uma culpa aí, talvez até de uma forma inconsciente para a Leda aparecendo, né? A maternidade que machuca, ao mesmo tempo que é possível de amar os filhos, é possível também de odiar, né? E aí é tão impactante isso para nossa realidade, porque se tem aí um ideal, né, de uma sociedade que precisa, de que as mães precisam amar os seus filhos incondicionalmente. Eu não posso odiar essa figura pelo qual traz tantos traços de mim, né? Então, na verdade, os filhos nada mais né, para a mãe do que vamos dizer, uma tentativa de preencher a sua função, vamos dizer assim, de preencher algo, né? O filho nada mais é do que a mãe, uma tentativa de completude dessa função fálica que a mãe já tem, de que a mulher já tem. Então, o filho é essa tentativa, mas ao mesmo tempo é uma tentativa dual, porque ao mesmo tempo que ele traz essa minha completude, uma tentativa de me completar enquanto mulher, e aí a gente pode até voltar em alguns textos sobre Freud, inclusive da sexualidade, né, entender que existe aí uma substituição inconsciente dessa mulher para o filho, e ela transmite isso para o filho, uma tentativa de se preencher a partir de um filho. E ela vai projetando aí os seus desejos desse filho, vai projetando as suas questões narcísicas mesmo nesse filho. E é importante a gente pensar que o filme ele traz essa parte também da Leda, né, com essa questão, né, de que existe uma parte narcísica ali aparecendo, mas existe ali um desejo também de uma mulher, né? Para além de uma mulher, existe uma mãe, né? E para além de uma mãe, existe uma mulher ali povoada de desejo, de sexualidade, de questões e de conflitos, né? Então, esse objeto que cai nas costas de Leda representa muito uma culpa que talvez ainda não é entendida por Leda, mas é vivida, né? É vivida no corpo, né? É transferida no corpo através de conflitos internos, né? Então, algo machuca as costas. O que que pesa nas costas, se não uma maternidade, se não o peso de ser uma mulher na contemporaneidade, o peso de assumir as próprias responsabilidades, se haver com as suas escolhas, né? Então, é a partir disso que o filme vai trazendo essas inquietações realmente, né? O quanto que um filho, ele provoca isso em uma mulher e uma mãe, né? Alguns desejos ambivalentes, né? E essa ambivalência, gente, é tão interessante de se perceber, de se vivenciar, porque a partir do momento que eu amo, eu também odeio. Eu não posso separar isso, né? Eu não posso, vamos dizer, excluir esse sentimento, né? De que eu apenas amo porque o amor materno, o amor de uma mãe para um filho é incondicional. É um amor sem limites, né? É um amor que vai para além, né? Mas é um amor sem limites, e esse sem limites denuncia muita coisa, inclusive os limites que é dado à própria mulher, né? Quando você ama demais, quando você se doa demais, então, assim, de alguma forma você se esvazia, né? Então, o filho vem também para preencher, mas ele também vem nessa tentativa dual de se esvaziar também, né? A partir do momento que você precisa se abdicar de muitas questões da sua vida para dar conta da maternidade, para dar conta do ser mulher. E a nossa sociedade, ela ainda tem políticas, vamos dizer assim, bem defasadas a respeito disso. A gente pensa em uma licença maternidade diante de tanto tempo, né?
E uma licença paterna, quanto tempo que dura? Então, quais as políticas que amparam a mulher nesse sentido, né? Ainda são políticas que precisam ser rediscutidas, reeditadas, talvez, né? Então, assim, é importante a gente pensar também que a mulher ela precisa se amparar não somente nessas políticas, né, mas também sobre o seu desejo, né? Então, o que está sendo dito na nossa contemporaneidade que para ser mulher precisa ser mãe, né? Então, assim, é uma. E aí, a nossa própria. E aí, eu vou até utilizar um termozinho da segunda tópica de Freud, que é a questão do superego, né? O quanto que a nossa sociedade ela tende a até ser cruel, né? O quanto que nós somos cobrados, porque eu vou me colocar nesse lugar de fala também, enquanto mulher, o quanto nós somos cobradas por esse lugar, né? De ser mulher, de ser mãe. Para que você seja uma pessoa realizada, você precisa ter um filho, você precisa construir uma família. Embora hoje esses discursos eles estão passando por transformações, amém, né? Que assim seja, que esses discursos eles realmente povoem aí por transformações, povoem realmente por mudanças, né? Então, assim, a família, de qual família nós estamos falando? Uma família patriarcal? Pai, mãe, filhos? Qual a família que hoje nós temos na nossa contemporaneidade? Uma mãe solteira com um filho, né? A maternidade da solidão, e alguns autores vão até colocar sobre isso, né? De qual realmente família nós estamos se debruçando a falar. Então, a gente tem aí a questão do complexo de Édipo, né, como uma tentativa de entender as famílias, mas a gente precisa entender que existem novas formas de organização familiar atualmente, e como isso repercute na subjetividade, como isso traz, vamos dizer assim, prejuízos ou até mesmo saídas, né? A gente sempre tem que ver os dois lados, né? Vamos dizer assim, as duas possibilidades, o quanto é saída e o quanto que é destrutivo. Então, gente, eu acho que o filme, assim, a Filha Perdida, ele tem tantos pontos a ser tratados, né? Eu estou trazendo aqui a questão da maternidade, né? E desse amor e desse ódio que marca a relação materna, que marca essa relação do amor e, vamos dizer assim, do amor da mãe para com o filho. Colette Soller vai nos trazer isso também, né? E é interessante pensar que Colette Soller talvez consiga traduzir algumas questões desse filme, quando ela coloca que a relação mãe e filha é uma relação marcada pela ambivalência e pela intensidade, né? Ao mesmo tempo que a saída para algumas mulheres também é o abismo, né? Então, a maternidade aí como essa via de dual, de encontros, né? Essa ambivalência que está aí se reeditando, vamos dizer assim, se reaparecendo realmente. E eu acho interessante porque Freud ele vai nos colocar sobre essa relação problemática da mãe com o filho, né, com o filho. Freud vai denominar isso como catástrofe, né? E depois Lacan reedita isso como devastação, né? E o que seria essa questão da catástrofe, né, que Freud inicialmente vai nos trazer, né, inicialmente o complexo de Édipo também vai nos apresentar. Na catástrofe, gente, é interessante a gente pensar que é a não transição do objeto de amor materno para o paterno, né? Se a gente pensar no complexo de Édipo, a gente vai conseguir entender que vamos pensar no pai, numa mãe, no filho, né? O primeiro objeto de amor de um filho é a mãe, né? Então, assim, depois ela se direciona ao pai para buscar aí algumas questões que venham a dar sustentabilidade à sua própria subjetividade. Mas quando nós falamos sobre a catástrofe, né, Freud vai nos dizer que essa criança ela fica presa aí a esse objeto de amor, né? Fica presa a esse objeto de amor e isso vai implicar diretamente, vamos dizer assim, no desenvolvimento da feminilidade, inclusive no desenvolvimento da sexualidade, né?
E Lacan vai depois fazer uma, vamos dizer assim, reeditar essa questão, né, quando ele traz a questão da devastação, né? Quando a criança ela espera mais substância da mãe, né, do que do pai, então ela fica ali presa nesse amor, né? E esse conflito ele posteriormente se reedita nas relações amorosas, né? Por quê? Né? Por que que esse conflito ele acaba se reeditando nas relações amorosas? Porque se a gente pegar o complexo de Édipo aí como uma figura modal das nossas, da subjetividade, as figuras parentais nada mais é do que objetos em que a gente transfere o nosso amor e o nosso ódio, e que eles também transferem isso a nós. E, posteriormente, isso se edita nas relações amorosas, né? E quando Lacan vai nos trabalhar essa questão da devastação, é justamente colocando a fálica, né? Essa mulher que de alguma forma falta algo aí, né? Existe aí uma substância que falta, né? E ela espera receber esse amor da mãe, ela espera receber essa substância, esse algo a mais. E como ela não encontra nesse algo a mais, ela vai se depois devastar nas relações amorosas, quando ela espera algo a mais dessas parcerias amorosas, nada é suficiente, nada me completa, né? Então, assim, existe aí um furo, e esse furo é justamente essa questão de reeditar um conflito, vamos dizer assim, de tentar dar sentido a esse conflito. E a tentativa de dar um conflito é justamente esse, a devastação, né? Então, vamos dizer que falta um significante que defina, né, o que é a mulher. Por isso que Lacan traz aquela metáfora, né? A mulher não existe, né? E aí a gente vai trazer aí pela via até de algumas críticas, por que que a mulher não existe, né? Qual mulher nós estamos falando? Nós estamos colocando aqui de uma mulher da subjetividade, uma mulher que traz os seus próprios desejos. E quando nós falamos a mulher não existe, que não existe um significante que defina todas, existe uma singularidade que vai aí minimamente tentar ir de encontro com a mulher e suas questões, né? Então, assim, gente, eu acho muito interessante que tem alguns ditos populares que revelam em algumas questões, inclusive sobre a mãe e a mulher, né? E aí eu achei interessante que tem um dito popular que é o seguinte: ser mãe é padecer no paraíso, né? E assim, é tudo que Leda, na verdade, vivencia, né? Assim, ser mãe é padecer no paraíso. Ao mesmo tempo que você vive o paraíso, você vive o inferno, né? Assim, é duro de se ouvir isso, né? Porque é duro, talvez, pensar o quanto que nós somos feitos, nós mulheres somos feitos para dar amor incondicionalmente. Então, a maternidade, ela vem aí como talvez um sacrifício realmente, né? E aí a gente tem algumas figuras que representam, até utilizando os arquétipos aí para a gente tentar entender sobre isso, né? A figura da Virgem Maria, né? Como uma mãe que é pura, que é santa, que é uma mãe que está aí, que ama o seu filho incondicionalmente, a mãe que está ali para proteger, mas tudo que, vamos dizer assim, e aí eu uso muito essa frasezinha, porque todo excesso esconde uma falta, né? A mãe que ama incondicionalmente, aquela mãe sem limites, né? Mas ao mesmo tempo precisando talvez de limites. E aí essa equação mãe e mulher, né? Essa questão de ser mãe é padecer ao paraíso é justamente essa questão, né, de como a maternidade é um sacrifício também, né? Você precisa aí abdicar de algumas questões para dar conta, para sustentar esse lugar de mulher, de mãe, de profissional, enfim, de várias outras questões que surgem aí, de papéis que precisam ser ocupados dentro da nossa sociedade, né? Então, a mulher, trazendo para Leda,
né? Talvez fosse, ou talvez é a filha perdida, né? À medida em que essa questão do perdida é uma tentativa de Leda se reencontrar, reencontrar a mulher, reencontrar a maternidade, reencontrar aí reeditar os seus conflitos, dar sentido aos seus próprios conflitos, né? E quem sabe, né, dar voz aos seus próprios desejos, né? Quando ela faz esse abandono dos filhos, né, durante 3 anos para cuidar, vamos dizer assim, da sua própria vida, né? Então, assim, ela abandona, vamos dizer assim, e talvez o filme é marcante justamente por isso, né? Porque é cruel, talvez, a gente vê as cenas do filme em que a criança, né, ao se machucar lá com uma faca, ela pede de forma assim insistente que a mãe beije, né, que a mãe diga ali algo que venha a sanar, e a mãe não faz isso, a mãe deixa, né? Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer isso. Claro que isso traz prejuízo na construção da subjetividade, talvez, mas isso não é garantias, né? Depois, ao final do filme, a gente percebe que as filhas de Lenda conseguem entender, vamos dizer, algumas escolhas maternas, né? Mas, enfim, são cenas que trazem um impacto muito grande, né? E aí eu vou retomar aqui, né? E vou trazer o que uma colega também trouxe a respeito da boneca perdida, né? E aí a Helena vai, né? Se perde, vamos dizer assim, da sua mãe, e a Leda, vamos dizer, encontra essa criança e entrega, vamos dizer, ali a mãe. E aí, só que quando ela chega, né, no hotel, ela se depara com a boneca, né? Assim, e talvez assim a boneca que traga um simbolismo bem interessante ao filme, né? Assim, é uma tentativa de dar sentido ao sofrimento através da boneca. E aí a gente vai ver a boneca talvez como um objeto transicional, a boneca como um simbolismo materno realmente ali, como uma tentativa, vamos dizer assim, de dar sentido a algum sofrimento dela, né? Então, assim, e ela relembra, né, que ela deu uma boneca para sua filha. Quando ela chega em casa com essa boneca, né, ela percebe que ela também dá uma boneca que era dela a uma das suas filhas, a Bianca, que é a filha que mais implica com ela e que talvez tenha mais traços da Leda do que ela possa imaginar, né? Porque é aquela que questiona, é aquela que implica realmente, é aquela que está ali penteando o cabelo e que puxa o cabelo realmente da mãe, é aquela que traz ali uma certa voracidade realmente do que é ser filho, né? E do que é também despertar alguns desejos maternos, né? Inclusive o desejo de, ai, se eu pudesse matar esse filho, se eu pudesse jogar ele pela janela, eu faria isso, né? Então, assim, é duro ouvir isso na nossa sociedade, porque como é que eu posso amar e eu posso odiar esse filho, né? O que que esse filho traz? E o filho nada mais é do que a transição, é os traços que eu transfiro a ele, né? Então, quando Leda implica com a Bianca e a Bianca implica com ela, nada mais é ali do que traços transferidos a essa criança também, e que esses traços marcam aí a subjetividade, marca aí, vamos dizer, essa filha, né? Então, ao dar essa boneca, vamos dizer, a filha, né, Leda talvez tenta passar um traço de feminilidade. O que é ser mulher? Ser mulher talvez seja esse brincar, seja descobrir o corpo, e a boneca é tudo aquilo que tem, que existe ali de uma mulher, né? É o cabelo, e aí a gente traz até, e a gente vai até para uma discussão um pouco maior, que é a respeito do como esses objetos, brinquedos, eles trazem aí na nossa sociedade. Eu vou pegar, por exemplo, pela Barbie, né? O quanto que a Barbie, ela traz aí algum simbolismo de como a mulher deve ser, né? É uma mulher magra, é uma mulher do cabelo liso, é uma mulher do cabelo loiro, é aquilo que é valorizado na nossa sociedade. Então, quando Leda dá essa boneca para, vamos dizer assim, para uma das filhas, é uma tentativa
né, de passar aí traços de uma feminilidade. É uma tentativa de preencher algo, né, que depois a gente percebe que é impossível de ser preenchido, né? E é também uma tentativa de transmitir uma herança, seja de conflitos, seja de medos, seja enfim, de tentar também contribuir para a construção da subjetividade dessa filha. Pronto, gente. Então, vamos pensar também no simbolismo da boneca para o filme A Filha Perdida, né? Essa boneca que é reencontrada, né? E aí eu acho que uma colega aqui também que está presente trouxe essa colocação, né? É o que, deixa eu até pegar aqui a mensagem na. Pronto, poderia explicar o significado da boneca, porque ela rouba a boneca, né? Pronto. É bem interessante isso, né? Porque ela rouba a boneca, né? É interessante a gente pensar que, na verdade, essa boneca será uma tentativa de ressignificar alguns conflitos internos de Leda, né? Então, essa boneca diz muito sobre a mulher, sobre a mãe, né? Essa boneca diz muito sobre a própria Leda, e a gente vai vendo aí algumas cenas do filme que seja assim, é bem interessante. Aí eu vou até eu voltar um pouquinho, né? É, que como é que a Leda consegue exercer o cuidado das filhas se em algum momento ela foi negligenciada enquanto filha também, né? Então, assim, tem um autor da psicanálise, talvez não consiga me lembrar agora o nome dele, né? Mas ele nos coloca a seguinte questão: só é capaz de exercer o cuidado sobre o outro quem foi legitimamente cuidado, né? Então, como é que Leda precisa cuidar das filhas, sendo que ela, de alguma forma, foi negligenciada, vamos dizer assim, né? Pela sua própria mãe, né? Então, assim, é interessante pensar, né, que, que essa boneca, ela vem realmente aí para exatamente, né? Elas roubam a boneca, memórias, exato, né? Então, a Leda, né, na verdade, ela tenta aí trazer também a própria relação com a mãe dela, através dessa boneca. Gente, é tão interessante que o que é que acontece com essa boneca? Ela tenta limpar, né? Ela tenta, vamos dizer assim, ela troca a roupa da boneca, ela tenta, de alguma forma, vamos dizer, tirar ali aquela sujeira, né? E é isso que talvez ela tenta fazer com as filhas a partir da relação com a mãe, né? Ela tenta aí, vamos dizer, dar sentido a esse sofrimento do negligenciado a partir da função materna, quando ela vai realmente limpar, né? Uhum, quem sabe, né? Isso, a boneca como um símbolo de conflitos, de angústias, né? É super interessante isso, né? Porque a boneca, ela, inclusive, tem um momento em que a boneca, ela tá limpando na cena do filme e sai uma minhoca, né? Sai uma minhoca ali da boca da boneca e você percebe que aquela minhoca também diz algo sobre a Leda, né? E onde é que a gente vai achar, né, essa minhoca na Leda, né, nessa relação com as filhas? E vocês lembram que a Leda tenta descascar a laranja, né, em uma cobrinha, né? Uma cobrinha, ela não pode cortar a casca da laranja, para ela não cortar essa cobrinha, ela descasca toda a laranja, formando uma cobrinha, né? Então, assim, apesar de Leda ter aí alguns conflitos, transferir para essas filhas, esses conflitos internos, há uma tentativa também de reeditar esses conflitos, dar sentido a eles, né? Então, quando ela descasca essa laranja, é uma tentativa também de demonstrar o seu amor a esses filhos, da forma que ela consegue, né? Da forma que é possível, né? Dela fazer. Né? Então, assim, é um pouco assustador, né, quando a gente vê aquela minhoca saindo, mas são simbolismo. E o filme, gente, ele é povoado por simbolismo, né? Como é que eu vou em busca da paz? E eu vou trazer isso até para os alunos também que estão aqui, para a gente que estuda a psicanálise,
como é que eu vou em busca do meu encontro e eu encontro tantos conflitos, né? Como é que eu vou em busca de paz? Eu vou para uma viagem de férias que automaticamente é para me descansar e eu encontro uma boneca suja, eu encontro uma família bagunçada, eu encontro uma família cheia de conflitos ali, eu encontro uma janela que se abre ali porque realmente ela não tem sossego onde ela escolhe o lugar, né? É uma cigarra que surge fazendo barulho, né? Então, vamos pensar nesse sentido também, que o filme nos coloca a possibilidade de pensar que ir de encontro a perceber suas questões, a vivenciar seus conflitos, é também de encontro a uma inquietação. A gente não consegue viver os nossos conflitos de forma tranquila. A gente não consegue reeditar ou ressignificar os nossos conflitos de forma tranquila. Por quê, gente? Porque a partir do momento que nós vamos de encontro a esses conflitos, né, nós vamos aí revivendo alguns traumas. Nós vamos aí repetindo em uma tentativa de elaborar esses traumas, né? E aí a gente vai ter isso também em Freud, né? Em sintoma, inibição e angústia, né? A gente vai ter nos textos essa tentativa de repetir como uma tentativa de elaborar algo, né? Então, é basicamente nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui alguns comentários para também ir norteando a minha fala. É basicamente isso, né, gente? Eu acho que uma colega também fez um comentário aqui que eu gostaria até de compartilhar com vocês, né? Talvez a boneca represente o seu desejo de reviver a sua infância perdida, né? Então, exato, quando eu trago essa questão dessa filha negligenciada, que foi a Leda, né? Algo faltou nessa infância, né? Então, a boneca vem ali para tentar trazer uma infância, tentar trazer aí algum simbolismo da própria feminilidade, da maternidade, né? De buscar realmente viver. É tão tal que se vocês conseguirem aí ver essas questões, ela tenta limpar essa boneca, ela tenta dar sentido a essa boneca, né? É tão tal que tem aí várias outras questões. A cigarra que aparece, né, no filme, e assim, a cigarra que incomoda, né? Então, é interessante que ela não mata a cigarra, né? Ela solta, né? E muitas vezes é o que nós fazemos, né? É o que nós fazemos vamos dizer, com os nossos conflitos. Às vezes a gente grita, aquele grito que está ali guardado, às vezes a gente precisa até do suporte de análise para que a gente consiga aí colocar as nossas questões até mais obscuras, do qual a gente passa uma vida toda fugindo. Né? Então, os conflitos nada mais é do que uma possibilidade da gente se reencontrar, e da gente dar sentido também à nossa vida. E o filme, A Filha Perdida, nada mais é do que esse passado presente numa tentativa de ressignificar alguns conflitos, inclusive a maternidade e o ser mulher, né? Então, o que é ser mulher? É abdicar de algumas escolhas em prol dos seus próprios desejos, né? É trazer aí algumas questões que vão realmente nos inquietar, né? Vão nos trazer, assim, várias outras questões. E, assim, essa boneca também, né, gente? Será que não, a gente até pode trazer ela como uma tentativa de ver alguns conceitos de outros autores da psicanálise, como Melanie Klein, né? O desamparo e reparação, né? Então, desamparo no sentido de eu vou pegar aquela boneca e vou jogar ela no lixo mesmo, porque ela não serve para mim mais. E aí depois eu reparo, eu disse, eu vou limpar toda essa boneca, eu vou dar uma vida a ela, né? Então, assim, tem tantas questões aí que a gente poderia abrir para um diálogo extenso, né? Quando a gente vai falar sobre esse desamparo também dessa boneca aí, que ela joga no lixo, mas depois ela volta e pega, né? E é justamente o que a gente faz com a nossa infância, né? É isso que a gente faz com a nossa vida. A gente, querendo ou não, a gente busca repetir esses traços infantis aí que nós temos, até de uma forma regressiva.
esse grito que às vezes está preso, e esse grito que sai é mais nada mais do que uma criança, né? Que quando quer algo grita, que chora, que esperneia, né? Então, quando nós perdemos algo, um objeto, é interessante que eu trabalho com essa questão intensivista, né? Que é a questão da UTI, e diretamente eu estou lidando com esse processo de morte, né? E o quanto que, por exemplo, a morte, ela nos possibilita reviver algumas questões regressivas, realmente, né? E o filme permite a gente também viver isso, né? O quanto que o nosso sofrimento, às vezes, é visto de uma forma regressiva, né? A criança que é aquela boneca que ela pega, aquela Nina, né? Exato. As cenas com a boneca deixam. Uhum. É impactante, né? Assim, talvez traga aí algo que desperte algo em nós, né? A infância, a mulher, a maternidade, enfim, tantas outras questões, né? Então, assim, eu acredito que Lacan, ele é bem, vamos dizer assim, bem assertivo, né? Quando ele vai nos colocar algumas questões, inclusive de ter um filho é uma tentativa de simbolizar uma mulher fálica, né? É uma tentativa de preencher algumas faltas, né? Mas, assim, é interessante a gente pensar o quanto que essa mulher, ela transforma esse filho em uma boneca, né? Assim, a gente até vê isso na nossa contemporaneidade, realmente uma criança, esses dias mesmo eu escutei de uma colega, né, numa escola aqui de Teresina, as crianças lá são perfeitas, são todas alinhadas, né, e eu fiquei pensando, o que será essa criança alinhada, né, o que será essa criança toda desenhada, o que será essa criança toda penteada, né, o que será esse filho perfeito, né, esse filho perfeito será uma tentativa dessa mãe, minimamente aí, de tentar também ser perfeita e reeditando seus conflitos em um filho, né? Então, é interessante a gente também pensar sobre isso, né? O enquanto que a gente tem a possibilidade de reviver algumas questões e ter o cuidado, porque a gente transfere isso às nossas gerações futuras, né? E aí a gente tem as mães narcísicas, né? Essas mães que estão aí a todo momento transferindo algo que é delas ao outro. E o filho nada mais é do que esse objeto. E a minha. Aham. E aí é interessante a gente também se ater a essas questões do que nós estamos nos provocando, né? A minhoca, a relação com a gravidez, o líquido, né? Então, assim, são cenas realmente bem fortes, né, Lázaro? E tem um momento, né, que eu vou até trazer aqui por filme, Lázaro, tem um momento em que ela tá com a boneca e a boneca jofa, né? Assim, dá aquele golfo, né? Aquela que a gente fala na nossa, nos nossos ditos populares, ela derrama algo no seio, o que é também muito simbólico, né? Porque aí a gente vai trazer o seio bom e o seio mau, né? A gente joga ali um líquido, né? Senão uma criança que morde realmente, né? É, sim, né? Então, assim, tem aí outras questões também que podem nos fazer refletir, né, nessa questão materna. É, então, assim, outro ponto que eu acho interessante, que seria bem pertinente a gente colocar aqui, é o que Lacan também vai nos apontar sobre a boca de crocodilo, né? Eu acho que o Lázaro também gosta muito dessa, desse momento, né? Porque, assim, o que é essa boca de crocodilo da Leda, né? Assim, a gente vê, né, que a boca de crocodilo nada mais é do que uma tentativa de devorar, né? Um filho, realmente, uma tentativa de engolir, realmente, né? De comer, né? Isso num sentido simbólico, né, gente? É um sentido extremamente simbólico. E aí a gente precisa entender que o pai tem uma função importante, à medida que o pai é justamente para sustentar essa boca aberta, não é para fechar, né? O pai vem aí com uma tentativa de diz, vamos deixar, né, essa boca, porque o que que acontece? Se não houver um limite, né? Se não houver um limite, é o que a mãe faz, né? A mãe devora, né? A mãe
faz tudo que um filho como objeto faz. E aí a gente retorna para o filme novamente, né? O que que Leda faz com a boneca, gente? Uma tentativa realmente de representar a maternidade, né? Ela pega essa boneca como também os filhos, né? Eu vou ninar, eu vou cuidar, mas ao mesmo tempo eu vou jogar fora, eu não quero saber, né? E aí eu jogo fora, eu guardo, eu vou lá quando eu quero. Infelizmente a maternidade não nos possibilita isso, né? Então, ela possibilita, na verdade, a Leda viver o que de fato ela tem desejo. Talvez essa dualidade, eu amo, mas eu também posso odiar, né? E ela transmite isso a partir dessa relação com a boneca, né? Eu amo, mas quando eu não quero, eu deixo de lado e vou viver o que eu tenho vontade. Infelizmente, a maternidade ela não possibilita isso à mulher, né? Em termos reais, mas é possível de viver, né? Então, assim, eu digo que não possibilita, mas possibilita à medida que a mulher precisa sustentar essas escolhas, né? Eu vou deixar de lado a maternidade, vou ser mulher hoje. E será que é possível desvincular isso, né? Ser essa mulher e ser essa mãe, né? E será que quando eu vou ser mulher, eu não me sinto culpada por abandonar esse filho também? Então, assim, a maternidade, ela é um conflito, vamos dizer assim, e repleto de ambivalência. E o filme a todo momento vai mostrando isso, né? Essa ambivalência, esse amor e esse ódio aí que se reedita, né? E quando nós vamos aí em busca de dar sentido, vamos dizer, aos nossos conflitos, nós vamos começar a reconhecer as nossas, vamos dizer assim, as nossas faltas, né? A reconhecer o sujeito faltoso que nós somos e que, assim, nós vamos buscar se preencher em várias questões, inclusive na maternidade, no ser mulher, na profissão. A gente vai buscar aí uma forma de encontrar uma felicidade, talvez, vamos pensar numa felicidade volátil, né? Uma felicidade que vai e volta, que não é permanente, né? Que são momentos aí que nós vivenciamos, né? E aí, gente, tem essa cena, né, em que eu até trouxe para vocês, né, da ambivalência do cuidado materno, que é quando a Leda corta essa laranja e, né, ela permite assim a criança viver, vamos dizer, deixar essa criança livre à medida de que ela se vire com a sua dor, né? Eu sei que está doendo, mas eu não vou poder abarcar todas as suas dores a todo momento, né? Então, assim, eu vou beijar quando eu suportar beijar, mas não é todos os momentos que eu vou beijar. Então, talvez seja angustiante para quem é mãe, para quem assiste esse filme, e assim, é porque ele traz essas cenas impactantes também, né, dessa criança que chora por um cuidado, né? Então, até que momento isso também não é negligência, né? Como é que a gente percebe isso no sentido de dessa mãe aí que deixa realmente ele chorar, mas quando ela vai de encontro a isso, eu não vou fazer isso, eu não vou beijar, será que ela também não está dando voz ao seu desejo, né? Será que ela também não está dando aí um espaço e também deixando essa criança desamparada, né? Mas depois ela repara, né, essa criança quando ela faz algo na tentativa de reparar esse conflito, né? Então, o filme talvez denuncia as relações como de fato elas são. Não existe aquela perfeição, vamos dizer assim, da família ideal, né? A família ideal é uma família fantasiosa, né? Que existe na nossa fantasia, mas ao mesmo tempo que ela mostra os conflitos, ela mostra também os momentos bons que a família tem ali, né? De encontro, né? Então, assim, tem um momento em que o marido de Leda, né, tá lá atendendo uma ligação importante e as filhas estão bagunçando e ele chama, olha, faz isso, né, cuide dessas crianças, não sei o quê. E Leda se revolta porque ela também ela tem as suas questões com o estudo, né, é uma professora e também ela será que ela também não tem esse direito de deixar, né, assim, vamos dizer assim, deixar essas filhas em prol de cuidar dos seus próprios desejos, se fosse um homem nesse lugar, né, como é que seria? Será que seria talvez tão julgado como a gente às vezes julga a mulher quando abdica de suas
de sua maternidade para viver os seus desejos, né? Então, assim, a Melanie Klein, né, é tão interessante porque ela traz, assim, na sua, vamos dizer assim, na sua obra teórica, o recorte, talvez, de sua própria vida, né? Então, a Melanie Klein, ela adoece quando ela é mãe, né? Então, assim, tem questões aí, né, que a gente também precisa se encontrar. Então, a Leda vai embora, né, por 3 anos, se encontra e se perde, né, a dualidade do encontro e da perda, né? Então, eu vou de encontro a mim e acabo me perdendo quando eu começo a revivenciar os meus conflitos, né? Então, tem cenas que são marcantes, por exemplo, a cena em que ela acaba se masturbando ali no filme, realmente, como uma descoberta da sexualidade, né, como algo que talvez ela não conseguiu vivenciar e que ela tá ali para se encontrar realmente, né? Então, uma tentativa de reparar algo, né? Então, assim, ela vai dando sentido sozinha, né? Assim, sozinha entre aspas, né? Porque é nesse desamparo de estar sozinho que ela se permite se reencontrar, né? Então, assim, é, depois, né, vocês percebem que Leda pega essa boneca, faz tudo com essa boneca, e depois aquela cena bem marcante também, que ela entrega a boneca, né? Ela diz a verdade à mãe de Helena, né? A Nina, né? Que estava com a boneca, e tenta entregar essa boneca. Então, a Nina é, assim, bem cruel com ela, né? Quando ela dá uma furada realmente na Leda, né? E isso é o furo realmente da maternidade, né? O quanto que é dolorido, sangra. E a gente pode ver esse simbolismo também do quanto que a maternidade ela sangra a mulher, né? No sentido de aquele furo sangra a Leda, não no sentido só físico, mas no sentido interno, no sentido simbólico, né? E são feridas talvez não curadas, não tratadas por Leda, né? Talvez ela tenta, através dessa boneca, uma tentativa de reparação, uma tentativa de reeditar ali os seus próprios conflitos, né? Então, assim, como é que a Leda pode ser mãe se ela também não pode ser uma filha, né? Então, fica esse questionamento: como é que eu vou ser mãe se eu não aprendi a ser filha? E aí é um outro duelo da maternidade, né? Para você ser mãe, você precisa deixar de ser filha, né? Então, é preciso deixar de ocupar certos lugares. E eu acho muito interessante quando a filha, vamos dizer assim, ela ela permite esse encontro, essas filhas permite esse encontro com a Leda, né? E o filme vai trazendo esse simbolismo, a água, né? E aí você percebe a água como um útero, né? Assim, um útero, se você perceber o mar, ele é imenso, né? Assim, é cheio de, vamos dizer assim, ele é cheio de possibilidades de vidas, mas ao mesmo tempo é um universo obscuro, né? E assim também é a maternidade, assim também é um útero quando se gera uma criança, né? O que é que vem ali, se não um universo de possibilidades, se não um universo um universo obscuro realmente. Algumas cenas do filme traz a chuva também como um choro, né? Assim, que está ali entalado por Leda, né? Então, assim, são tantas questões que o filme nos levanta, assim, que é possível a gente tentar trazer aí alguns conceitos, né, nessa narrativa de Helena, realmente, né? Então, gente, o filme nos permite também alguns questionamentos. Eu acho que a gente não pode também deixar tudo fechado, né? Que isso é isso, isso é aquilo, né? Pelo contrário, a gente precisa fazer alguns levantamentos, alguns questionamentos, e aí é um dos que eu vou trazer para vocês, talvez para a gente fazer um fechamento, mas também dar abertura para a gente discutir outras questões, né? O que é ser mãe na nossa cultura? O que é ser mãe na cultura patriarcal e o que é ser mãe na cultura contemporânea, né? O que se reedita, o que se repete aí, né? Então, assim, são muitas questões aí que a gente vai vivenciar a partir do momento que a gente assiste o filme. Eu acredito que se você assistiu o filme mil e uma vezes, e aí eu vou me lembrando aqui das cenas, dos recortes, né? Vocês percebem
E tem uma cena também que Leda, ela vê alguns frutos, né, bonito por fora, mas quando ela pega no fruto, esse fruto tá podre, né? E o que que existe por trás do belo, né? E aí eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, né? O que que existe por trás de uma criança que é uma criança, vamos dizer assim, quieta, ideal de criança, né? O que que existe por trás dessa perfeição, né? E o que que existe também por trás de uma mulher, né? Mãe, que tenta aí mostrar uma perfeição. E a gente até eu vou até fazer uma extensão para as próprias redes sociais atualmente, né? É muito belo, né, o que é visto, né? Mas quando você vai de encontro ao real, né, é assim podre, né? É assim realmente como essas frutas que simbolizam algo bonito, mas quando você vai ver não é nada daquilo. Então são as relações por trás da tela. E assim, a relação materna ela não precisa ficar oculta, ela precisa se viver de fato como ela é, a partir do amor e a partir do ódio também, né? Então, as mulheres sofrem porque elas precisam estar a todo momento dando conta desse conflito que é a sociedade, né? Então, assim, Leda talvez esteja mais no conflito de viver esses seus desejos, vamos dizer assim, do que corresponder ao que a sociedade espera dela, né? Então, assim, o que o outro espera de mim, o que a sociedade espera de mim, é o desejo dele, o que eu vou viver é o meu próprio desejo, né? Seja provocando sofrimento no outro, seja uma tentativa também de reeditar, de ressignificar os meus conflitos, né? Então, assim, cada vez que você assiste, você vai dando aí alguns sentidos ao filme, né? Então, essa ambivalência, gente, de amor e ódio, é uma energia muito gasta da mulher, né? Porque eu amo, eu odeio. Então, a que ponto a maternidade suga essa energia da mulher, né? Até que ponto, né, essa boneca também é uma tentativa dela fazer um laço, né, com a família, é uma tentativa de permitir dar sentido à sua própria família, né? Então, assim, a partir do momento que a boneca tem um simbolismo para Leda, tem um simbolismo também para Nina, né? E aí o filme vai trazer presente, passado, presente e futuro. Porque tem o passado de Leda, tem o presente, que é a relação da Nina com a Helena, e tem o futuro, que é uma mulher grávida que aparece trazendo o ideal de maternidade. Ah, mas isso não pode, isso não é permitido. Então, assim, a gente vai fazendo recortes aí dessas relações, né? Então, assim, vai aproximando, né, esse passado, esse presente e esse futuro também, né? Então, assim, tem várias outras questões, né, da boneca aí que a gente também pode estar citando aí, ressignificar a maternidade, ressignificar os conflitos, né? Então, assim, é tão tal que ela pega do outro, né, gente? É interessante que ela rouba. Isso é um significante muito forte, né? O que que ela rouba do outro, né? O que está faltando nela que ela não conseguiu dar conta e ela precisou roubar do outro isso? E a gente precisa pensar isso sobre as nossas próprias relações. O que é que eu preciso do outro para dar substância à minha própria constituição enquanto sujeito, né? Então, assim, e aí a gente precisa ver os excessos também, né? O que é dado ao outro que é excesso, que chega a ser tóxico, né? Que seja, que é, vamos dizer assim, que é doentio realmente, né? Então, essa cena, ela chega, essas cenas da boneca, ela chega assim, permeada por simbolismo e ao mesmo tempo como tentativa assim vamos dizer, reeditar, de ressignificar algumas questões, né? Então, a gente vai ter o dualismo, né? Que ao final do filme eu acho muito interessante que ele termina com o começo, que é onde Leda, vamos dizer, se encontra novamente, né? E é no mar, né? Então, assim, a gente pode pensar na dualidade, né? Que ela fica no limiar, gente. O filme termina, vamos dizer assim, no limiar entre o mar e a terra. E aí a gente percebe uma outra dualidade, né? O mar, né? Como
essa ilusão da maternidade, né, como a maternidade deve ser, e a terra, né, no sentido de a maternidade real, aquela maternidade cruel, aquela maternidade que me permite viver o amor, mas me permite também viver a dor, né, me permite abandonar e me abandonar também, né, a partir do momento que ela faz isso. Então, ela também, em alguns momentos, tenta ligar para as filhas, né, como uma tentativa de fazer um laço, né, com essas filhas, né, de se importar realmente depois de tudo isso, né, ela traz, exato, eu ia até colocar isso, né, como essa expressão mesmo de pulsão de vida e de pulsão de morte. Eu sempre gosto de colocar isso também, porque eu acho que uma das questões teóricas mais importantes, talvez, de Freud, que é essa questão de pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Essa dualidade da nossa vida. Então, aquele limiar, né, ali de mar e terra, talvez seja essa pulsão de vida e essa pulsão também mortífera, né, que ao mesmo tempo que é uma tentativa da gente se reeditar, uma tentativa da gente dar sentido ao nosso sofrimento, é também uma ilusão, né, esse mar que simboliza aí algumas coisas, né. Então, gente, existe tudo isso, né, eu acredito que a gente abre espaço aí para falar sobre várias questões do filme. Acredito que eu estava até pensando, né, o quanto que esse filme também traz de contribuição para minha dissertação de mestrado, né, nesse sentido de trabalhar um pouquinho sobre essa subjetividade, sobre essa maternidade, sobre essa mulher também, né. Então, é sobre isso, né? Eu acredito que agora a gente, né, Augusto e Lázaro, a gente pode estar abrindo aí para alguns comentários. Eu não consegui acompanhar todos os comentários aqui do nosso bate-papo, né? Mas acredito que muitas pessoas fizeram algumas contribuições pertinentes, que talvez fosse interessante a gente dar uma olhada, né? Então, eu fui falando aqui, mas não consegui me ater a tudo. Consegui ler algumas coisas que o Lázaro colocou, né? Enfim, mas eu vou deixar agora aberto para algumas contribuições também, né? Acredito que não vou findar a minha fala, mas vou deixar aí aberto até para colocarem aí outras questões, tá bom? Pronto. Falar alguma coisa, Lázaro? Fique à vontade. Apenas, Augusto, esse apelo, né, para essa explosão agora de ideias, não é isso? Eu vou fazer um questionamento aqui, que eu refleti. Esse filme é muito interessante porque ele traz uma quebra de um tabu de que mulher ela vai se completar com a maternidade, né? Que nem a Freud traz a questão do falo, da castração, né? Só quando tiver um filho, né? E na realidade o que a gente que a mulher que quando tem que ser mãe, um amor incondicional pelos filhos, que é aquela a completude, que as mulheres têm que amar de toda forma, que nem Nossa Senhora, né? Que concebeu Jesus de forma pura, virgem, né? Essa figura deturpada que eu acho da mulher que, ao ter o filho, elas não podem, digamos assim, deixar de amar. É um amor incondicional com o filho, né? Como se o filho trouxesse essa completude, bem como não trouxesse nenhum sentimento ambivalente. Aí, já que o que é que você podia comentar aí sobre essa ambivalência que há na maternidade, né? E essa obrigatoriedade que o grande outro coloca aí à sociedade, à cultura, que a mulher tem que amar de qualquer forma os seus filhos e jamais pode abandoná-los, bem como é, abrir mão do seu desejo como mulher. Uhum. Bem pertinente isso, Augusto, que você coloca, né? Porque, assim, nós vamos aqui para um conflito, na verdade, né? O que que o outro, a sociedade, esse grande outro, espera da mulher, né? Então, assim, a mulher pela via mãe, a mulher que dá conta dos filhos, né? A mulher que, vamos dizer assim, precisa amar incondicionalmente esses filhos, né? Precisa aí
vamos dizer, dar todo o seu amor. Então, o primeiro ponto já vem aí uma cobrança, né, desse, vamos dizer assim, desse superego aí, desse ideal de mãe. E a gente precisa falar sobre um ideal de mãe, trazendo a ambivalência que existe o amor e existe essa dualidade, esse outro lado do amor que é pouco desvelada, que é pouco retratada, né? Então, você percebe que a gente consegue olhar com maus olhos quando a mãe, por exemplo, sai e deixa a criança esperneando ali no chão de um supermercado, de um shopping, e a mãe sai, né? Então, assim, às vezes a gente olha com um olhar assim, oxe, essa mãe deixando esse filho aí, né? Então, assim, o que é que se espera realmente dessa mãe, dessa mulher dentro da sociedade, né? Então, a mulher a todo momento tem que viver essa dualidade, né? De corresponder ao que um grande outro espera dela e, ao mesmo tempo, vamos dizer, massacrar o seu próprio desejo, porque em alguns momentos será realmente que essa mulher desejou de fato ser mãe? Né? Será que realmente ela de fato quis essa maternidade ou será que ela quis corresponder aí a uma tentativa de, vamos dizer, de ser amada e para ser amada eu preciso ser mãe, né? Assim, não pelo filho, mas por esse grande outro, por essa sociedade. Eu preciso ser aceita, né? Eu preciso de alguma forma aí me incluir nesse laço social, né? Então, assim, até a culpa existe por eu não ter desejo, né? O não desejo da maternidade já vem como uma culpa, porque a criança, você percebe que os brinquedos da criança desde o início é voltado para essa constituição de uma família, né? Então, assim, a boneca realmente que representa ali uma feminilidade, e eu acho que agora a gente também pode pensar nesses novos arranjos familiares, nesse novo gênero, né, que surge na nossa sociedade, um corpo de mulher que não produz um filho, né? Então, a gente pode até trazer aí uma outra questão, né? Esse corpo de mulher, mas que não produz um filho. Eu estou me referindo aí não à mulher propriamente dita, né? Mas essas mulheres trans realmente, né? Que estão aí em nossa sociedade, né? Então, assim, uma mulher que não produz filho. Mas como assim, né? Mas a mulher é feita para isso, então não é uma mulher, né? Então não é uma mulher porque a mulher ela faz filhos, né? Ela nasceu para ser mãe. Então assim, a gente escuta muito isso, né? Então é uma dualidade, né? O conflito já se instala nessa questão dessa ambivalência, no sentido de que a mulher nasce para ser mãe e a partir do momento que eu me recuso a esse lugar, né, vivencio um conflito, né? Vivencio um lugar aí que é difícil de sustentar, que é difícil, vamos dizer, de viver, né? Então, a gente pensa aí nessas vias que a psicanálise nos permite, inclusive dessas mães narcísicas também, né? É interessante aí a fala do Augusto e a fala da Jaqueline, logo após a colocação feita aí pelo Augusto, em questão aí da maternidade, porque a gente se depara, né, com uma situação, é, tipo assim, uma mãe segundo a cultura ocidental, né? E assim, é interessante. Entra uma fala aí, última agora da Jaqueline, a gente poderia pensar assim: qual o poder e a autonomia de uma mulher na sociedade, né? E o da mulher mãe, percebe? E o da mulher mãe, qual o poder, qual a autonomia? E a coisa é assim, né? Tipo, não tenho esse sentimento materno, né? Ok, é possível, né? Isso tem que ser aí sustentado, né? Por isso que eu achei interessante a colocação do Augusto e esta última fala aí da Jaqueline, né? Porque esse filme, na minha visão, ele é um filme fantástico, né? Um excelente filme com grande aplicação para a clínica psicanalítica, a escuta em análise.
Ele tem um material muito rico de escuta em análise. Eu vejo esse filme como uma interlocução entre a teoria e a clínica. É um filme recheado de temas teóricos, né? Da epistemologia, da psicanálise e a realidade que a gente encontra assim na clínica. Fantástico. Mas vamos ouvir aí o pessoal, né? Vamos ouvir aí a turma. Alô, boa noite a todos aí, né? Em especial aí a nossa palestrante, aí, a Jaqueline, amiga, né, de longas datas aí, né, no curso. Então, Jaqueline, eu vi essa película hoje à tarde, né, na realidade, não vi, assim, com profundidade, mas como você explanou tão legal aí, eu vou, com certeza, ver outras vezes. Eu vi que, assim, meio rapidamente, eu observei que o filme ele é profundamente emocionante. E ele se encontra, certo? Se concentra nas complexidades, né, das relações familiares, especialmente aí nesse caso entre as mães e filhas. Eu também vi que esse filme, né, ele tem temas importantes como perda, arrependimento, amadurecimento, identidade, né, e o papel das mulheres na sociedade que nós vivemos, né? Nessa contextualização, né, que você falou aí, o que que você, tá certo, olha, o que que você pode compartilhar conosco. Você mesmo sendo mulher, né? Você é mãe, Jaqueline? Não, Tá, você não é mãe, mas de qualquer maneira você é psicóloga e você conversa com muitas pessoas que são mães. E nessa complexidade aí, desse corre-corre, nessa loucura, às vezes a pessoa casa, né? E às vezes ela quer ser mãe só para mostrar para a sociedade que tem um filho e tudo, mas, no entanto, terminou a maternidade, a mulher já faz uma cirurgia, já faz uma coisa geral aqui para poder estar reparar. normalmente preparado, exatamente. Até porque tem a questão da beleza, né? A mulher se preocupa muito com isso, e isso é legal, né? Isso aí não resta a menor dúvida. Como também os homens estão se preocupando muito agora, né? Assim como você vê, certo, essa complexidade baseada nesse filme que nós acabamos de assistir, aliás, que acabamos de ouvir suas explanações. Muito Uhum. obrigado. Oi, Antônio, boa noite. Boa Que noite. bom receber o seu comentário aqui, eu acho bem pertinente, né? Talvez eu não fale do lugar de mãe, né? Mas do lugar de mulher, né? E assim, um lugar difícil de sustentar hoje, viu, Antônio? Porque as mulheres, assim, eu acho que a gente talvez ainda corra muito para descobrir o que de fato a gente quer, né? O que de fato a gente deseja, né? Porque a gente pode olhar a mulher como uma eterna construção, né? Não como um esboço já talvez pronto e acabado. Mas a gente também permite à mulher a se desvelar por uma construção. Hoje eu valorizo, por exemplo, a cirurgia plástica, né? Após sei lá, após um parto, mas isso talvez seja um conflito interno, né? Então, assim, talvez eu não tenha de fato, esse desejo de ser mãe, né? Então, assim, é tão tal que você traz esse exemplo de uma forma, assim, bem forte, né? Então, assim, logo após, eu realmente vou tentar reparar os danos que isso me causa no corpo, né? E eu consigo observar isso pela clínica, né? E pelas questões que reaparecem aí, né? Então, assim, à medida que eu tento ser mãe, eu tento dar conta também do que a sociedade espera, né? E isso é extremamente, isso suga muito, vamos dizer, a mulher, é um gasto de energia muito grande, porque eu preciso dar conta de uma maternidade em que eu venho transmitindo aí a uma herança, né? Não falo de uma herança genética, mas uma herança de conflitos. E é a partir da maternidade que eu vou aí trazer essa culpa, esse arrependimento, trazer os meus próprios conflitos nessa criança. Então, assim, se a gente pensar nas mães que têm filhos mais cedos, né, que pulam, eu talvez não vou falar de etapas, né, porque a vida não se dá nesse processo também de, tem que ser mãe em tal idade, não é por aí. Mas, assim, eu falo no lugar de que para ser, de fato, mãe, é preciso abandonar alguns lugares,
né? Então, eu pergunto, né, e questiono também, será que as mulheres estão dispostas a perder certos lugares e será que é possível perder de fato esses lugares, né? Então, assim, ser mãe é a todo momento aí, eu posso até estar usando uma fala assim bem mais forte, né? Mas será que ser mãe também não é a todo momento a gente está numa tentativa de equilibrar algo, né? O que está fora e o que está dentro, né? Então, assim, o que que está fora que me revela aí algo e o que que está dentro que é esses conflitos realmente, né? Essa tentativa, vamos dizer assim, de transmitir e aí a gente vai para as várias formas de organização, né? Eu vou transmitir ao meu filho aquilo que eu não tive, ou eu não quero saber, né? Ele precisa se virar sozinho, né? Então, assim, são formas de organização. E eu também até faço essa questão, como é que vai ser essa subjetividade dessas crianças a partir do momento do que é instalado para essas experiências, né? O que é deixar livre, talvez seja para a criança um abandono, o que é para essa mulher também deixar essa criança livre também não seja vivido como uma culpa, como um arrependimento de ter deixado realmente algumas coisas para dar conta de outras, né? Então, assim, ser mãe, ser mulher é uma tentativa de se equilibrar frente a um abismo, né? Então, assim, que hora você pende a cair, hora você tenta se equilibrar, mas a todo momento você está sujeito a cair nesse abismo, né? Obrigado Olá, pelas boa explicações. noite. Eu me chamo Silvana, eu sou uma das alunas também de Jaqueline, e só pegando aí a deixa, né, da professora Jaqueline, a questão de ser mãe e mulher hoje na contemporaneidade é exatamente isso, né? O humano em si, ele vive em busca, né? A gente vive nessa busca de, vamos dizer assim, que de uma perfeição, na busca de dar sempre o nosso melhor, nessa busca de nos superar, vamos dizer assim, e de uma autorrealização. E quantas vezes, enquanto humano, a gente acha que a nossa realização, a nossa, vamos dizer assim, que a nossa felicidade está em alcançar um objetivo ou até mesmo a realização de um sonho, enquanto muitas mulheres, né, têm o sonho de ser mãe. E aí, quando chega a essa realização, você tem a inquietude, né, e entende que você precisa ir muito mais além do que ser só mulher, do que ser só mãe, para também dar conta de tudo isso. E aí você vai em busca de muito mais. E você acaba se vendo nesse impasse, em que, ao mesmo tempo, você tem que dar conta de ser mulher, de ser mãe, de ser dona de casa, de trabalhar fora, e a gente às vezes se vê em meio a esse caos. Eu quantas vezes eu me vi, né, em meio ao pouco do filme que, né, o pouquinho que eu assisti, eu me vi muito nisso, né, porque enquanto mulher, enquanto mãe, a gente às vezes quer dar conta de tudo e muitas vezes a gente precisa se abdicar, né, de abrir mão de algumas coisas para poder dar conta de outras, que nem era o caso lá, né, que o marido estava no telefone, vamos dizer que uma reunião de trabalho, e ela estava tentando lá estudar, e a filha chamava, e um tentava pedir para o outro ir lá resolver, e a gente, enquanto mãe, a gente sempre tem que abrir mão para ir, porque vamos dizer assim, que a sociedade em si espera sempre da mulher. É a mulher quem tem que ir em busca, é a mulher que tem que ser esse acalento para os filhos, é na mulher que está sempre, vamos dizer assim, essa forma de cobrança, né? Infelizmente, é isso em que se vê ainda muito na sociedade. Valeu pela sua contribuição, viu? É isso, né? Eu acho que a Silvana pôde falar desse lugar de mãe, né, Silvana? É assim, é um filme carregado de simbolismo, né? Jaqueline já havia colocado isso durante a fala, por isso, muito importante para a escuta, né? Para a clínica da psicanálise, esse simbolismo que o filme procura trazer.
como também é um filme carregado, né, de angústia, né, quer seja neuroses de angústias, né, quer seja sintoma angústia, é um filme assim sobrecarregado de angústias. A angústia é um tema, né, que envolve toda a sociedade. Nós somos sujeitos de angústia, de tal maneira que é fundamental que a gente procure ter uma compreensão exatamente sobre isto, né? Eu vejo aí Leda, ela adentra em suas zonas traumáticas. Interessante isso, né? Todo o filme mostra como ela vai adentrando nas zonas traumáticas da vida dela. Zonas em regra, né? Em sua maioria, como que irreconciliáveis para ela, e de muito sofrimento, não é isso? De muito sofrimento. Aí o que é que a gente percebe aí? A Leda procurando desenvolver interlocuções diversas, né, com a sua sexualidade, com a busca do prazer, a experimentação do gozo, né? A gente vê isso em vários momentos, principalmente naquele momento em que ela busca uma masturbação, interlocuções com o seu lado profissional, né? Interlocuções com esse lado como mãe. Por isso que é um filme permeado aí de conflitos, né? E assim, para praticamente finalizar aí a minha fala, pode até ser, né, dependendo do que outros irão falar, eu volte, Jaqueline, trazendo algumas figuras da boneca, né? Eu vejo, pelo menos eu vejo aí umas 5 figuras dessa boneca, mas aí eu vou deixar um pouco mais aí para o final, depois que algumas outras pessoas de repente participarem. Mas assim, voltando às interlocuções de Leda, gritante a subjetividade que ela procura exatamente mostrar. E aí, pessoal, eu vejo a Leda rendendo-se às repetições, tá? Ela é rendida às repetições. É interessante, o tema repetição na psicanálise, ele é, assim, fantástico, né? E quando a Leda, ela se vê rendida às repetições, a gente vê, assim, flertes, né? Nessa oscilação, tá? Exatamente entre resistência e desistência. Interessante, tá? Então, assim, é uma dinâmica, né? Uma mulher que não sobrevive, ou, de repente, uma mulher que sobrevive por dentro, percebe? Teve um momento que a Jaqueline colocou alguma coisa da ordem como sendo o inferno, né? Como sendo o inferno. E é isso, né? Uma mulher que não sobrevive, ou, né, sobrevive sofrendo por dentro. Não é fácil, viu, gente? Quando Jaqueline colocou aí o Não, dualismo, é nítido esse dualismo na Leda. Amor e ódio, horror e angústia, né? A falta, o vazio, e assim por diante. Já encontraram aí a filha perdida no filme? Seria a boneca? Há uma representação possível, né, da boneca como sendo a ideia dessa filha perdida, né? sim, sim. Seriam as filhas lá da Leda, né? Ou seria o lugar de Leda, né? O lugar de filha de Leda, né? Percebem como uma constatação, né, de que sempre foi uma perdida, né? Então, né, de repente a filha perdida é a Leda, né? Não estou aqui dizendo, apenas provocando. Se vamos chegar aqui a uma conclusão, né? Então, quem é a filha perdida? São colocações pertinentes também, né, gente? Se É. vocês quiserem colocar e comentar mais alguma coisa. Teve uma cena também, né, que ela falando sobre a boneca, ela joga essa boneca, né, pela janela e a boneca meio que se
estraçalha, né? Então, assim, naquele momento, se eu não me engano, é numa cena com as filhas, né? E as duas ficam debatendo, né? Mas essa boneca é minha, essa boneca é minha, né? Enfim, né? E essa boneca, né, que é assim, assalhada, vamos dizer, a gente pode até levar também para um simbolismo, né, de que é uma quebra de expectativas da maternidade, vamos dizer assim, lei da quebra, né, as expectativas da maternidade no sentido fantasioso, né, no sentido do que a sociedade de alguma forma espera, né, de uma mãe. Então, é quebrado a partir do momento que ela deixa, né, durante 3 anos e que vai viver os seus próprios desejos, né? Há uma quebra aí, né? Por mais que seja uma quebra vivida com angústia, né? E é interessante pensar que talvez a gente não consiga olhar, porque o filme talvez busque transparecer isso, não olhar a Leda como sentido, como uma versão ruim da maternidade, né? Mas como uma mulher realmente que tentou, dentro das suas possibilidades, viver a maternidade, né? Então, ela busca, exato, ela busca aceitar, né? Ela busca ali amar, mesmo com suas limitações, né? Ela busca ali acolher, mesmo diante de suas impossibilidades ali de filha, né? Que ela não pôde, né? Então, assim, uhum, Daí a importância da escuta psicanalítica, né? Porque a ideia da psicanálise, e a gente não pode dissociar, a gente não pode jogar o divã como a boneca foi jogada lá pela janela, né? É o lugar do divã, onde ali o sujeito se encontra com ele mesmo, né? Onde ali o sujeito vê toda a sua subjetividade sendo passada. E ele pode fazer ali é, ele pode realizar três desenvolvimentos na sua vida, que é retificar coisas, ressignificar e elaborar, né? Então, assim, é interessante, a gente tem que jogar tudo isso no divã. Aí, Jaqueline, essa sua última palavra, a gente não pode realmente pintar, né, essa coisa como se a lenda seria uma coisa negativa, né, um negacionismo. Realmente não. Precisamos entender que as nossas emoções sempre sofrem um processo de significação, né? Por isso temos que estar lidando aí com as nossas angústias, né? uhum, Aí a gente tem uma questão, tipo assim, amor incondicional. E aí, né? Isso é utopia? Isso é conseguido aí por todas as mulheres mães? Né? A maternidade consegue isso? Amor incondicional. Né? E a culpa, né? Quando existe ausência desse amor incondicional. Então, assim, eu dei uma palavra instantes atrás, que eu vejo esse filme de grande excelência para a escuta, para a clínica, né? Para nós que somos pesquisadores e estudantes eternos da psicanálise, é um processo de estarmos sempre em amadurecimento, em descobertas, né? Em ocupar o lugar do não sabido, do suposto saber, né? uhum, Tá? É um lugar este em que a gente encontra e se alimenta através da clínica, através da escuta. Então, a ideia é essa, né? Não é joga pedra na geni, percebe? Não é apedrejar a mulher adúltera, mas é pensar no inconsciente, né? É pensar no inconsciente, é pensar sim, exatamente o sintoma, beleza? É pensar, assim, exatamente o sintoma. Por isso que eu coloquei instantes atrás a Leda se rendendo às repetições, né? E aí realmente material de escuta. É isso. Eu bebi hoje demais com a Jaqueline, viu? Ela é é, espetacular, ela é espetacular. ah, Viu? Muita coisa boa para a gente beber, não é isso? Muita coisa é, boa. Augusto, Jaqueline, deixe-me encerrar a minha fala. Vejam só,
a coisa da boneca, né? Eu vejo algumas figuras, ou seja, eu vejo alguns momentos em que a figura da boneca trazem uma certa representação na vida de Leda, né? O que pode também significar uma representação na vida da gente, né? Eu achei Uhum. interessante, uma ou duas pessoas falaram, acho que Silvana, não é isso? Falou há instantes atrás, eu acho que sim. É interessante como a gente vai encontrando o nosso lugar, né? Como a gente vai se identificando no filme, principalmente diante de um momento como este, de um debate, de uma exposição, como a Jaqueline fez. Esse é o objetivo da psicanálise, né? Que a gente vá encontrando o nosso lugar, né? Que a gente vá ocupando lugares em busca da nossa ressignificação, em busca assim do processo da nossa elaboração. Então eu vejo alguns momentos, né, que a figura da boneca traz alguma amarração de tensões vivenciadas pela Leda. E aí, Augusto, um desses momentos tipo assim, a boneca ganhada por Leda na infância, ok? A boneca ganhada por Leda na infância. Nós temos isso no filme. A Leda ganhou uma boneca quando era menina, na infância, né? Por isso que em um momento eu coloquei quem é a filha perdida aí? Né? Eu disse, pode ser a boneca, né? Porque nós temos aí como um dos momentos da figura de boneca nessa tensão toda vivenciada por Leda em sua vida, essa boneca, essa figura representando a boneca ganhada por Leda na infância, ok? E aí, como é que é isso? Uma boneca ninada, percebe? É, construída nos ideais, ok? Da mãe ou das mães perfeitas, e assim por diante. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem uma infância vivida com muitas angústias. Ok. Uma outra fala a boneca que ela assiste. Ou seja, a Leda fica assistindo no decurso do filme, né, aquela boneca que a gente vê nitidamente durante uma boa parte. Aquela mãe e aquela filha vivenciando aí essa cena, que, né, representa, na verdade, a cena de paz, ok? Ah, e aí a gente começa a perceber ali o sentimento interno da Leda, né? Alguma coisa que faltou na sua vivência com as mães, com as suas filhas, né? Alguma coisa que faltou na vivência com as filhas. E um terceiro elemento é a boneca perdida da criança no filme, ok? Ou seja, aquela boneca que foi perdida ali na praia, normalmente dentro do cenário do filme. E, por último, a boneca, né, atualizando o tempo perdido da infância. Aí, mestre Augusto, o que eu deixo, né, à luz do filme? O que temos feito com as nossas bonecas, com os nossos bonecos, não é isso? Como essa coisa tem permanecido na nossa internalidade, né? Como é que a gente está trabalhando, como estamos lidando com isso, essa atualização do tempo perdido da infância. Você consegue olhar para trás, você consegue olhar para o seu passado e você consegue ver a sua infância feliz, a sua infância toda elaborada, ok? Ou quando você olha para a sua infância, você encontra ali objetos, você encontra ali bonecos, bonecas, você encontra coisas perdidas, vazias, com horrores. Temos que alcançar a capacidade, né, de trabalharmos esses nossos traumas, essas nossas realidades, essas nossas angústias. É isso. Estou aí terminando minha fala aqui. E aí deixo o Augusto para dar aí, né,
os toques finais, fazer o encerramento, os agradecimentos. Grande beijo para vocês, tá bom? E a Escola Freudiana Seção Teresina, Augusto, estar aí, né, mantendo suas atividades. Iniciamos uma turma agora em março, estamos lançando agora para regiões fora de Teresina, alcançando aí o Brasil inteiro, uma formação em psicanálise pela plataforma Zoom, tá? Pelo sistema online EAD. Então, assim, divulguem, ajudem para que a gente esteja trabalhando esse momento aí de psicanálise através da Escola Freudiana Seção Teresina. Jaqueline, muito obrigado, grande abraço, grande beijo. Augusto, a fala é sua, um beijo para todos. Não é um beijo para Pronto. todos, não, viu? Tá bom. Eu ia falar até dessa questão da filha perdida, assim, eu fiz em cima da sua fala, também no sentido do que a filha perdida é uma filha que não tem mãe, né? E a Lida, ela, a todo momento no filme, ela dizia assim, eu não quero ser mãe, né? Que é uma coisa mais perdida para um filho do que uma mãe que abdica da sua função de mãe, né? Então eu pensei nisso, né? E eu vou aqui, nós já estamos chegando ao nosso horário, né? Às 9 horas, agradecer imensamente a Jaqueline por ter aceito o convite, né? E a disponibilidade dela em transmitir o conhecimento que ela tem, vasto conhecimento que ela tem, assim, a didática que ela tem, né, conosco. Agradecer a todos e a todas que estão presentes hoje, né, no nosso evento, e convidá-los, né, a gente vai definir quem vai ser no próximo mês, a estar presente também no nosso próximo mês, revigorando o seu desejo pela psicanálise. Tá ok? Boa noite a todos e vamos... Boa noite, eu que Jaqueline, agradeço, tá? Agradeço demais o convite, viu? Agradeço ao Lázaro, ao Augusto, tá bom? E a todos que estão aqui presentes, tá bom? Espero ter contribuído com todos e nos encontramos aí nos próximos eventos, tá bom? Vamos fazer, né, esse movimentar a psicanálise, né? Fazer movimentar o nosso desejo, tá bom? pois então, boa noite a todos e vamos encerrando agora Tchau, nossa tchau. atividade. Boa noite. É isso. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos e obrigado.